Olá, pessoal. Os melhores cumprimentos a todos, né, que vão assistir a essa transmissão agora, à tarde, à noite, madrugada. Os melhores cumprimentos a todos vocês. E como vocês puderam perceber pelo título dessa transmissão, hoje eu não vou falar de psicanálise, não vou falar de psicologia, mas eu vou falar de democracia. É, Inicialmente eu queria dizer que não sou especialista em democracia, não sou cientista político, não sou formado em direito, apesar de ser apaixonado por essa área. Quem me conhece sabe que será a minha segunda graduação, eu já falo isso. Mas é um tema que muito a democracia, a política, eu sempre gostei disso. Nas eleições municipais passadas, inclusive, estive mais engajado nessa área, né, a área política. Então, hoje eu gostaria de falar sobre democracia. Não queria relacionar essa minha fala, o que eu vou dizer aqui, a nenhum polo dessa disputa presidencial em específico, mas levantar alguns questionamentos, né? Não dar resposta, muito mais questionar, né? Do que dar uma resposta ou soluções, né? É simplesmente o que eu penso e levá-los também a quem assistir a questionar, a pensar sobre isso. E eu falo de onde? Eu falo de um lugar de estudioso do direito, apesar de não ser formado, apesar de não ter feito a graduação, e que se interessa muito por política, interessa muito pelo país, né? E sou apaixonado pelo Brasil, a despeito de muitos que querem sair, a despeito de todas as mazelas e problemas que nós enfrentamos, nós sabemos disso, mas nós somos um país que temos muito e podemos muito, podemos avançar, podemos crescer e chegar em lugares inimagináveis, né? Depende de organização, depende de mobilização, muito mais da parte do povo do que de um Estado soberano, né? E aí eu já queria dar dois livros que eu vou usar para embasar também essa transmissão. O livro de Direito Constitucional do Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, né, que é um grande constitucionalista e que é uma obra muito boa, indico para vocês, para quem se interessar, né? E o livro de Direito Administrativo Brasileiro do Eli Lopes Meireles, que também é referência em direito administrativo e nos permite algumas indagações e entender como é que funciona esse ramo do direito público, né, que é o direito administrativo, em especial brasileiro, que cada país tem as suas regras. E é dele, inclusive, que eu vou usar o conceito de Estado que eu vou falar hoje aqui. Então, inicialmente, eu queria pensar com vocês sobre a nossa democracia. Nós vivemos um estado de regime militar, né, em que os militares tomaram poder e ficaram no controle das instituições, que é chamado de ditadura militar, e aí tem uma discussão se é ditadura ou se não é, esse é assunto para outro vídeo, mas o que eu queria dizer é que, de fato, houve violações de direito, houve cerceamento de direito, então houve um período militar, um período de regime militar. Depois desse período, a partir de uma mobilização social, nós tivemos a promulgação da nossa Constituição Federal de 1988, que é a Constituição que vigora até hoje. Então, se nós formos pensar, 1998 até hoje, nós temos uma democracia incipiente, frágil e que volta e meia, né, sofre ameaças de acabar, as pessoas temem a volta de um regime autoritário, mas fato é que nós hoje temos sim uma Constituição que foi promulgada, uma Constituição cidadã, que abre um leque de direitos sociais, que aí é outra crítica, né? Porque parece que a Constituição tentou dar conta de tudo e de todo mundo, mas é de fato uma Constituição muito avançada e que garante hoje que nós vivamos num Estado democrático de direito. Inclusive que eu esteja aqui falando sobre democracia, e se porventura eu quiser, eu posso opinar minha opinião política, meu posicionamento, né? Porque justamente existe essa garantia constitucional, graças à nossa Constituição de 1988. Uma outra coisa que eu queria pensar e falar com vocês, estou aqui com uma colinha,
é que a partir de 2016, sobretudo 2016, né? Mas antes disso, naquelas manifestações de 2013, que o povo foi para a rua, pediu o impeachment da Dilma, ela conseguiu a reeleição, né? Nos termos e nas condições que nós já sabemos, que inclusive resultou no processo de impeachment da presidente que ela sofreu, é fato que esse período, 2013, com agravamento, em 2016 com o processo de impeachment, que é doloroso sempre para um país, mas eu penso que esse período contribuiu muito para o senso político das pessoas. Né? Eu não sei se é um senso político de qualidade, baseado em que fontes, se as pessoas de fato procuram, só reproduzem o que ouvem falar, se só passa o que recebe no WhatsApp, mas fato é que as pessoas passaram a se interessar mais por política. Né? Isso é positivo para um país, porque é a política que vai nortear a nossa vida. Assim. E às vezes eu fico triste de ouvir as pessoas falando, eu odeio política, eu não gosto de política. Né? E porque coloca política no bojo da politicagem, que é outra coisa, né? Politicagem, ou associa a palavra política à política partidária, a luta por alguma ideologia, algum partido, algum lado, né, direita ou esquerda, ou então reduz a política de 4 em 4 anos, que é quando vai lá votar e o resto não quer saber nem quem votou mais, o que eles estão fazendo, o que ele pensa, o que ele propõe. Mas a política não pode ser reduzida a isso, né? Política vem de polis, né? Que é uma ciência que orienta a nossa vida em sociedade, né? Que de alguma forma tenta colocar um pouco de ordem no caos, né? Que é a vida em sociedade. Então, é importante a gente pensar que democracia não é uma ausência de ordem, né? É uma ausência de opressão. Se as pessoas, há tempos atrás, por exemplo, na época do regime militar, não podiam expressar sua opinião, né? Era uma regra isso. Não pode falar contra o governo, é uma regra. Mas não é democracia, porque há opressão. Então, democracia não é ausência de ordem, não é as pessoas fazerem o que quiserem. Tem que ter uma ordem. Né? Alguém tem que regular, e está aí o Estado como soberano para regular as nossas relações, o direito para tentar colocar uma ordem nos nossos instintos primitivos, né? E é importante que se tenha isso, porque pensa bem, se a vida fosse desregrada e se não existisse o direito para orientar as nossas relações, ou a política para de alguma forma tentar alcançar um bem comum, porque esse é o fim do Estado, né? Tentar buscar um estado de bem comum para a coletividade, né? Por isso que o Estado existe. Mas ainda assim, se nós formos pensar em termos de democracia como um sistema, ainda não se criou, pelo menos não há registro, né, disso, de um sistema que seja melhor do que a democracia. Mas isso também não nos coloca na condição de dizer que a democracia é o melhor dos mundos, é o melhor dos sistemas. Né? Há críticas a se fazer à democracia, há críticas a se fazer, por exemplo, é só nós pensarmos, né, nos nossos representantes e no que eles causam nas pessoas. Amor por parte de um, ódio por parte de outros, e os candidatos estão aí, deputado estadual, federal, presidente, senador, também causando amor e ódio, é porque isso de alguma forma não é perfeito, né? E se eu vou lá e deposito na urna o meu voto e o meu candidato não ganha, como que eu vou me sentir representado? Né? Mas é a maioria, é o voto da maioria, mas serei perfeito? Não sei, então não quero dar resposta, eu quero só provocar mesmo, né? Mas ainda a democracia ainda é o melhor dos sistemas, por quê? Justamente porque não existe opressão e porque quando existe um conflito, um litígio, né, uma luta por algum direito, existem as instituições que estão aí democraticamente e estão constitucionalmente elencadas na nossa Constituição para institucionalizar esses conflitos, né? Não é só o Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário é um deles, né? E quando Montesquieu pensou nesse modelo que nós temos hoje no Brasil de tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, de forma harmônica, né?
entre si, é justamente para dar conta dessa complexidade e de institucionalizar, né, os conflitos que surgem quando as pessoas, os homens, decidem viver em grupos, né? Isso não é de hoje. E aí, quando nós falamos, por exemplo, em escolhas políticas, que nós estamos aí perto de uma eleição, né? É, nós podemos pensar que essas escolhas que nós fazemos, que eu faço, que você faz, são escolhas racionais. Eu penso de forma diversa. Eu penso que muito mais, assim como, né, um psicólogo orientado pela psicanálise, eu penso que muito das nossas escolhas, lógico, são movidas pelo inconsciente, né? Então, isso não são escolhas racionais ou não são totalmente racionais. Quando nós escolhemos um candidato ou um lado dessa polarização, nós somos movidos também por afeto, por emoções, por uma história de vida, por uma educação que nós tivemos, pelo ambiente social na qual nós fomos criados, pelo que tipo de conhecimento, produzido em que lugar nós somos expostos, que livros nós lemos, que filme nós assistimos, que série nós fizemos, que contato nós tivemos com a cultura. Tudo isso influencia nas nossas posições políticas e na hora do voto, na hora de escolher os nossos candidatos, né? Não é algo assim totalmente racional, eu não acredito nisso, né? Como eu não acredito que nós somos movidos por o racional, de forma racional, porque senão a psicanálise não faria tanto sentido para mim. E aí, tem um pensador que é o Voltaire, que defende algo que a democracia defende. Né? Eu posso não concordar com uma palavra do que você disser, mas eu vou defender o seu direito de dizê-la. Né? Isso é democracia. Apesar de eu ter o meu espectro político, ter no que eu acredito e orientar o meu voto em candidato A ou B a partir dessa minha concepção política, ideológica, eu tenho como democrata, como defensor do Estado democrático de direito, que defender o seu direito de também pensar de forma diversa, de também reunir o seu grupo em algum lugar, fazer a sua reunião, que também é um direito constitucional, e manifestar a sua opinião de forma diversa. Né? A internet, é lógico que ela deu e dá vazão muito mais para essas possibilidades de expressar o nosso posicionamento, né? Mas assim, o que nós vemos é que muitas pessoas não sabem usar ela de forma correta. E aí é o que Humberto Eco falou, né? A internet, o mundo digital deu voz a muitos idiotas, né? E isso é verdade. Pessoas que escrevem um texto desse tamanho, baseado não sei em quê, né? E falando bobagens, errando termos, confundindo as coisas, assim, uns discursos desconexos, né? Mas isso é também o resultado da nossa democracia, né? E as pessoas podem defender o que quiser. Lógico que nenhum direito constitucional, aí é outro debate, ele é absoluto, né? Ele tem que ser relativo, a pessoa tem que respeitar algumas balizas, e aquela frase que é clichê, mas que é muito ilustrativa desse direito relativo, não é de forma absoluta, é a ideia de que o meu direito termina quando o seu começa, né? Então eu não posso, no afã e no intuito de expressar minha opinião, né, violar direitos. Aí nós estamos falando de outra coisa, né? Aí extrapola o meu direito de opinião, por exemplo, quando eu misturo a minha opinião com preconceito, com ódio, aí eu já estou entrando em outra esfera, né? Mas as pessoas pensarem de forma diversa, isso é constitucionalmente legal, isso é previsto na nossa Constituição e isso é uma das balizas do nosso Estado Democrático de Direito, né? É um dos fundamentos, inclusive, da nossa República, que é o pluralismo político, né? Não partidário, político. A democracia, então, não é perfeita, mas ela é perfectível. Perfectível no sentido de que ela pode evoluir, ela pode melhorar, né? Mas ela, de alguma maneira, atende bem os nossos anseios e dá conta, né, dessa complexidade das nossas relações humanas, né? Então, seria a democracia
uma utopia, né? Um lugar possível, ainda que de difícil acesso, mas um lugar possível, né? Quando nós falamos no sentido de garantir para todo mundo a integralidade dos direitos que estão na nossa Constituição, quando nós vamos ler e analisar a partir da nossa realidade, nós vemos que muitos direitos não são garantidos e às vezes eu fico pensando, será que vai chegar um estado de utopia, um estado utópico, onde todos esses direitos que estão lá na nossa Constituição serão assegurados? É um lugar que nós queremos chegar, né? É uma utopia, mas ainda há muitos passos nessa estrada, nessa escada que nós temos que galgar ainda, né, para chegar nesse estado de bem-estar da coletividade, né? O que se busca, o Estado busca é isso, o que a Constituição busca é isso, mas é uma utopia, né? Então a democracia não é perfeita, ela é perfectível. E aí tem uma frase do Jorge Luiz Borges que diz que a democracia é uma superstição numérica. É a crença de que a maioria vai constituir o bem. No objetivo maior do Estado, né, o Estado, o território da soberania, e aí esse Estado como que está lá uma maioria, por exemplo, quem foi eleito, né, pela maioria dos votos, é que vai representar, de alguma forma, vai ter poder de mando nesse Estado. E como que esse Estado, essa maioria vai buscar o bem comum? Se muitas vezes esse Estado que está lá, ou por exemplo o governo federal, que está lá no meio do Brasil, largado lá em Brasília, no Distrito Federal, como que ele vai dar conta da totalidade do nosso país, um Estado tão grande, né? E que muitas vezes o recurso, o serviço público chega e quando chega péssima qualidade e tem lugares que ele nem chega, né? O Estado está ausente assim de forma total. Por exemplo, nós podemos pensar, né, nas favelas, nas comunidades, né, que é uma ausência de Estado e tudo que isso implica, né? A ausência do Estado nesse lugar que ele deveria ocupar, né? Então, assim, é uma superstição numérica, segundo Jorge Luiz, né? E aí tem o ex-primeiro-ministro Winston Churchill, né? É um nome difícil de falar. Que é o da Inglaterra, o ex-ministro da Inglaterra, que ele dizia que a democracia é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. Então é o melhor que nós temos, se nós formos pensar em todos os outros, né? Muito melhor a democracia, é isso que nós defendemos, do que um Estado autoritário, né? Que cerceia direitos e que viola direitos. Aí, uma outra questão é que às vezes nós falamos, né? Eu falo que é bom esse movimento político das pessoas estarem interessadas por política, por procurar se politizar, por procurar ler sobre política, entender política, como é que funciona o jogo político, mas ao mesmo tempo eu penso que as pessoas que vivem de forma, entre aspas, né, ignorante, sem se preocupar tanto com a política, talvez, né, uma suposição que eu faço, elas vivam de forma mais não vou dizer mais feliz, mas menos angustiante, né? Porque quando nós passamos a fazer uma leitura da nossa sociedade, do tecido social que está aí, isso de alguma forma nos causa sofrimento, né? Quando nós vemos direitos constitucionais sendo negados, direitos sociais sendo negados, cerceados, quando nós vemos o Estado ausente em muitos lugares, quando nós vemos a falta de qualidade nos serviços públicos, ou quando nós vemos lugares em que o serviço público nem chegou, né? Então, nós passamos a pensar, será que não seria melhor não pensar tanto nessas questões e de alguma forma isso nos causar um mal-estar? Será que não seria melhor nós deixarmos, pararmos de pensar tanto nessas questões e isso nos angustiar? Né? Porque nós sabemos que é possível, nós sabemos que o país, que o nosso, falando, né, especialmente do nosso país, do Brasil, tem condições de ter serviço público de qualidade, tem recurso para isso, se gasta muito, né? E não envolve só gasto de dinheiro público, nós sabemos disso, envolve gestão, coordenação, outras coisas, né? E aí nós vemos
uma espécie, eu diria, de democracia como autoritária também. Uma democracia como uma ditadura, né? O que nós vivemos no Brasil. Porque você não pode falar contra uma instituição, falar contra um servidor público, qualquer que seja, né? Você não pode criticar decisões judiciais, você não pode criticar, por exemplo, o presidente ou alguém com um cargo alto na República, porque você é chamado de fascista, você é chamado de autoritário, defensor de estados totalitários, né? Mas que democracia é essa que, ao mesmo tempo, nós podemos votar nas pessoas, colocá-los lá, ou as pessoas podem ascender a um cargo, por exemplo, na mais alta corte do nosso país, né, o Supremo Tribunal Federal, e ela não pode ser criticada. Ela não pode ter um processo de impeachment encaminhado para o Senado Federal, que é quem tem competência para julgar os crimes de responsabilidade contra o presidente, contra os ministros do Supremo Federal, que você é chamado de fascista. Não seria democracia uma gaiola dourada, onde nós estamos presos e pensando que nós estamos felizes, que nós estamos representados? É uma questão para se pensar. Então seria a ditadura, seria a democracia a forma de ditadura mais sofisticada que nós encontramos? Né? Eu penso que, e aí já falando, puxando um pouco, né, para psicanálise, não é sobre psicanálise, mas dá para colocar psicanálise nessa história, dá para nós pensarmos que o ser humano ele tem essa necessidade de ser guiado, governado, né? Que nós buscamos alguma coisa para nos orientar, né? E isso passa por escolhas inconscientes, então para as outras pessoas podem ser muitas vezes coisas que nem não são coisas boas, mas talvez seja para o sujeito, né? Então, assim, quando nós escolhemos representantes, é porque de alguma forma nós precisamos de alguém para guiar, precisamos de alguém para nos orientar, né? E para dar sentido e colocar de alguma forma uma ordem nesse caos que é quando as pessoas decidem se reunir, fazer grupos, né? E aí também dá para nós pensarmos em fazer uma relação entre o capitalismo, né? E aqui eu não vou criticar o capitalismo, muito pelo contrário, mas é algo para nós pensarmos, né? O capitalismo, que é o mundo e é o sistema que nós vivemos, e a democracia, que há uma relação entre os dois no sentido de que tanto o capitalismo quer vender, quer lucrar, então quer vender uma ideia de que todo mundo tem que ser feliz, todo mundo é bonito, e a democracia também quer chegar nesse lugar, e o Estado quer chegar nesse lugar de que todo mundo é bonito, todo mundo tem direito à saúde, educação, direitos sociais, lazer, moradia. É lindo e é extensivo quando nós vamos olhar na Constituição. Mas será que tem, de fato, condições desse Estado abarcar isso tudo? Né? Que tamanho vai ser esse Estado para garantir isso tudo? E todo mundo feliz, e todo mundo bem. Então, assim, será que não é uma venda de ilusões? Né? Eu estou provocando, não estou dando resposta. Mas é algo para nós pensarmos, e que tem uma relação entre capitalismo e democracia, no sentido de vender que você é bonito, você tem direito a isso, aquilo. É seu direito, as pessoas falam muito isso. Né? É meu direito, né? É muito comum nós vemos as pessoas defender, é meu direito, eu tenho direito à educação, eu tenho direito à saúde. Está lá na Constituição de fato. Né? Mas será que isso não é uma venda de ilusões justamente para manter esse Estado, manter essa democracia e a necessidade de, você precisa de representante porque tem que mudar, tem que fazer diferente, tem que eleger o fulano que vai mudar tudo quando chegar lá, porque ele é o escolhido, ele é o que vai dar conta, ele é o que vai dar jeito, vai mudar o sistema, né? E aí eu fico o pé atrás quando eu escuto esse tipo de discurso, porque é difícil quando chega lá no sistema, né? Para quem nunca foi político, né? Nunca teve um cargo eletivo, nunca teve um cargo público, pode ter uma visão de fora, mas quando chegar, que ele se deparar com um sistema que já tem as suas engrenagens próprias, que se retroalimenta, ele vai dar conta de que não é tão simples assim, não. E que soluções fáceis, nós temos que duvidar delas, né? Alguém que vai chegar e vai mudar e vai fazer. É complicado.
Ah, falei dessa venda de perfeição, e aí eu queria, por exemplo, também pensar sobre as últimas eleições que nós tivemos, e eu acho que isso vai se repetir. Vou fazer aqui uma. Não sou vidente, né? Mas eu vou fazer aqui uma previsão de que eu penso que, mais uma vez, há uma grande chance disso se repetir nessas eleições, que é os votos brancos e nulos, né? Nas eleições que nós tivemos anteriores, nós vemos que houve um crescimento, nós podemos constatar que houve um crescimento muito grande de votos brancos, nulos e as abstenções, né? Pessoas que não foram votar nenhum e nem outro, né? Sobretudo quando há segundo turno, porque quando há no primeiro turno, há uma distribuição maior dos votos e tem mais candidatos, mas quando isso afunila, por exemplo, para um segundo turno, que você tem que escolher, né, nessa polarização que nós estamos, um ou outro, aí que nós vemos um maior número de votos brancos, nulos de abstenções. E isso também se mostra no discurso de muitas pessoas. Ah, não quero nenhum e nem outro. Né? Não vou votar em ninguém, eu estou cansado. O que que isso quer indicar, esses votos brancos, nulos, essas abstenções? Que nós temos candidatos que não estão tão bem preparados, que não nos representam, então, ou não representam a maioria, ou uma grande parcela da sociedade, né? E que também as pessoas estão um pouco desiludidas com essa ideia de política. E por isso que nós escutamos esse discurso, que eu não vou mexer com política, que política chega lá, faz tudo a mesma coisa, que todo mundo rouba. Esses discursos, assim, que também são perigosos, no sentido de colocar todo mundo no mesmo balaio, sabe? Político não presta. Eu não gosto muito dessas generalizações, né? Mas que acaba por demonstrar isso, né? Que as pessoas estão satisfeitas, as pessoas não estão se sentindo de forma totalmente representadas. E é muito comum o discurso também, né? Sobretudo nessas eleições, mas na passada também tinha muito isso, no sentido de dizer que eu vou escolher o pior. Não, o menos pior, minto, né? Eu vou escolher o menos pior, né? Porque o outro é o pior. No outro está todo mal e esse aqui ainda tem uma esperança, uma chance. Então, assim, é uma situação complicada mesmo. E isso explica essas abstenções, esses votos brancos, nulos, né? Pessoas que, prefiro pagar a taxa. Prefiro ir lá e justificar o meu voto do que votar, porque política é tudo ladrão, né? Então, isso quer nos dizer alguma coisa. E aí, para fechar, eu queria falar então do conceito de Estado. E aí eu vou usar o livro, né, que eu sugeri aqui, Direito Administrativo Brasileiro, do Eli Lopes Meireles. Ele traz alguns conceitos de Estado, mas o que mais interessa, eu acho que para nós, todas eu acho que interessam, porque ele traz algumas, né? Mas ele fala assim, que do ponto de vista sociológico, o Estado é uma corporação territorial dotada de um poder de mando originário. Então é um espaço de terra, que é um território, em que há um poder ali que manda, né, de alguma forma. No sentido político, é uma comunidade de homens, ou seja, um grupo de homens que se reúne, fixada sobre um território, então tem um espaço físico, com potestade superior de ação, então é esse Estado que a gente fala, o Estado, né, tem um poder superior sobre os particulares, no caso, que ele tem um poder de ação, mando, ou seja, ele manda, e de coerção, né? Quando o poder judiciário julga e prende, ele está o juiz está ali nada mais nada menos do que traduzindo de forma objetiva a vontade do Estado, né? Que é condenar aquela pessoa para que sirva de exemplo. E aí nós vamos entrar para que serve as penas, né? E sobre o prisma constitucional, é a pessoa jurídica territorial soberana. Então é dotado de uma soberania, né? Ou seja, ele tem poder dentro do seu território e sobre o seu povo, os particulares, lógico, dentro dos princípios constitucionais e legais, mas ele tem um poder e uma soberania ali, inclusive, para decidir as suas questões internas, de forma que um país não pode interferir no outro, e aí entra direito internacional e toda aquela série de coisas. E na conceituação do nosso Código Civil, o Estado é uma pessoa jurídica de direito público interno. Interno porque as regras que serão elaboradas vão valer para o nosso
território, né? Ou para o nosso povo, mesmo que eles estejam em outro território, né? Mas que existem algumas regras, por exemplo, para que, sobre os direitos de nacionalidade, por exemplo, que essas regras podem ser aplicadas ou de forma subsidiária, ou que essas pessoas sejam trazidas para o Brasil, e aí vem a questão da extradição e outras questões. Mas aí, para encerrar então, eu queria só reforçar que o Estado, então, busca um objetivo, um fim, né? Que é garantir um estado de bem-estar social e para a coletividade. Esse é o objetivo do Estado, o objetivo maior, né? Na Constituição nós temos outros objetivos, fundamentos, princípios que norteiam a nossa República, mas no fim das contas é isso mesmo, é buscar um estado de bem-estar, né, da coletividade. Mas muitas vezes o que nós vemos é que esse estado, no afã de buscar esse bem comum, e que por isso ele tem, né, ele está com poder sobre os demais, né, sobre o particular, sobre o interesse coletivo está sobre todos nós, muitas vezes esse Estado se comporta de forma autoritária. E é aí que vem, né, a tripartição de poderes, que eu já falei aqui, de Montesquieu, executivo, legislativo e judiciários, que eles têm que atuar de forma harmônica, de forma que existe um sistema, né, que nós herdamos do direito americano, que é chamado direito, o conceito de freios e contrapesos, né, de forma que quando um poder tenta extrapolar daquilo que lhe foi conferido pela Constituição, vem um outro poder na tentativa de frear, né? Esse poder, por exemplo, é muito comum, nós vemos isso com o executivo e com o legislativo, né? Em que o judiciário, por vezes, tem que tentar, vem, de fato, para barrar, né, esse Estado soberano que não pode sair fazendo aquilo que lhe der na telha, né? Que tem que ser regido pelo princípio, por exemplo, da legalidade, que é um princípio da administração pública. Tudo isso posto, que não foi pouca coisa, eu queria encerrar dizendo que o que nós temos é a democracia, que ainda não se inventou um sistema melhor do que esse, e que nós devemos buscar defendê-la sempre, conhecer os nossos direitos, e isso é importante, né? E evitar saindo, falando por aí, gente, coisas que nós não temos certeza, sem checar a fonte, disseminando fake news, né? Isso serve para os dois polos desse espectro político que nós temos, sempre de um lado, sempre de outro, seja você de direita ou esquerda, nós temos que defender a democracia, porque nenhuma democracia é boa, seja ela de esquerda, seja ela de direita, e nós sabemos que existiram e existem, né, democracias de esquerda e democracias de direita. O que nós devemos defender sempre é democracia. Inclusive, se você quiser, né, discordar de mim aqui nos comentários, ou falar, não, me mandar um direct, não concordei com nada que você falou, tudo bem, é seu direito, né? Mas ainda assim eu vou defender o seu direito de dizer, como diz Voltaire. Eu queria agradecer a todos vocês. Alguns fizeram alguns comentários aqui, queria agradecer Larissa, Jéssica. Jéssica, não sou candidato ainda, tá? Quem sabe no futuro. Né? E dizer que foi um prazer mais uma vez bater esse papo com vocês. Até o nosso próximo. Eu estava sumido daqui, mas eu vou voltar. Vou falar mais de política, vou falar mais de direito, vou falar de filosofia, vou falar de psicanálise, vou falar de psicologia, porque esse é um espaço importante, interessante e garantido constitucionalmente. Então tá bom, obrigado a todos e tchau.